Meus irmãos e minhas irmãs, saúdo inicialmente todos aqueles e aquelas, e cada um em particular, de todos os que desejam participar de mais um retiro espiritual já tradicional neste canal, a Rede Vida de televisão. É já tradição nossa levar a palavra de Deus à casa daqueles que se dispõem a recebê-la durante estes 3 dias de carnaval. O que é um retiro espiritual? Um retiro espiritual não é um tempo de descanso, não é um tempo de relax, é um tempo de alta reflexão espiritual e, sobretudo, disponibilidade para se ouvir e se escutar a palavra de Deus. Eu também faço os meus retiros espirituais e posso dar o testemunho da minha experiência. A última vez, há poucos dias atrás, fiz o meu retiro semanal numa abadia trapista nos Estados Unidos. Lá se vai apenas para se rezar. Os monges são de vida contemplativa e não conversam nunca em recreações. Os retirantes fazem silêncio absoluto, homens e mulheres de todas as idades. Não se conversa, não se fala. Mas eu faço a experiência do Tabor, do Monte Tabor, subir a montanha com Jesus e com os 3 discípulos privilegiados, a fim de contemplar a glória de Deus mais de perto e permitir que Ele nos fale em seu Filho bem-amado. Este é meu Filho, escutai-o. É o que Ele realiza com cada um de nós neste retiro espiritual. A sensação que eu tenho é a seguinte: eu não sou um padre de vida contemplativa, eu não sou um monge, eu sou um sacerdote do clero diocesano, eu sou um sacerdote secular. Eu tenho inúmeras atividades em São Paulo, dentre elas a Rede Vida de televisão. Eu sou professor em diversos seminários. Eu ensino. A minha vida é agitada o dia inteiro, mas eu necessito carregar as minhas baterias espirituais de quando em quando, e vou para o Tabor, e vou para o retiro espiritual, e lá necessito apenas de um quarto, 4 paredes e uma Bíblia, para estar com Deus, para escutar o que Deus me tem a dizer, e, em segundo lugar, para transmitir-lhe na oração subsequente os meus sentimentos, os meus desejos, o meu estado de ânimo, as minhas esperanças, mas também as minhas frustrações, os meus limites e os meus pecados. Quem realiza isto por uma semana passa, sem perceber, para um nível superior. Passa, sem perceber, para um nível divino, tanto quanto possível
de ser vivido neste mundo. E esta é uma verdade tão grande que quando se desce do Tabor, quando se acaba o retiro espiritual bem feito, a sensação é de voltar para esta terra, para os nossos compromissos, e uma sensação desagradável. Como Pedro, o desejo nosso era continuar no Tabor. Façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. De tão agradável fosse a companhia e a experiência do Tabor, Pedro não tinha nenhum desejo de voltar para a vida ordinária e habitual, cotidiana, vida de cada dia. Mas para ele e para nós a experiência do Tabor é curta. E, no entanto, ainda que uma experiência curta, é uma experiência necessária. Existem pessoas que imaginam que seu relacionamento com Deus se exaura através de uma missa dominical, de uma pequena oração diária, de uma confissão regular e de uma participação à Eucaristia. Que engano! Existe, além destes limites estreitos, para longe dos quais não se vai se se quer manter na amizade de Deus, existe um mundo de contato com Deus. E este mundo é um outro nível que um retiro espiritual bem feito nos leva a experimentar. Eu gostaria que este retiro, revestivos do Senhor Jesus Cristo, é o seu título inteiro e abrangente, recebesse um subtítulo: a subida ao Tabor, a subida do Monte Tabor, a experiência de estar com Cristo e Deus, e somente Cristo e Deus. E com Santa Teresa poderíamos então repetir: nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Sim, só Deus basta, mas para fazer esta experiência de só Deus bastar na própria vida e quase que antecipar o céu na terra, é necessário sim que subamos o Monte Tabor. É necessário que deixemos de lado momentaneamente as nossas ações de cada dia e consagremos o nosso tempo à escuta da palavra de Deus. Quando se prega para religiosos, sacerdotes e religiosas, uma meditação ou 2 no máximo são suficientes, porque o protagonista de um retiro espiritual não é o pregador. O pregador é apenas um instrumento seu, que tenta guiar e conduzir sem tirar de Deus a primazia da guia, porque a cada um e a cada uma e a cada retirante deste retiro, Deus tem um desígnio todo particular. Deus pode conduzir esta pessoa no silêncio e na escuta da sua palavra por caminhos que ela não imaginava trilhar. E tudo isto eu falo com um certo conhecimento próprio, ou uma certa experiência própria. Como, no entanto, é bastante heterogêneo o mundo a quem eu prego, e não sei nunca quem está e quantos estão do lado de lá destas câmeras de televisão, 3 palestras serão a tônica e a prática deste retiro espiritual. Mas a finalidade é uma só: subir
ao Monte Tabor com Cristo, subir ao Monte Tabor com desejo de escutar-lhe a voz, subir ao Monte Tabor deixando para trás e para baixo as preocupações de cada dia, silêncio absoluto, não se escutar a voz deste mundo, nem mesmo na televisão e na internet, porque a voz de Deus é de outro nível e fala ao segredo e no coração de todos aqueles que se dispõem a ir ao Tabor ou ao deserto para escutar-lhe atentamente o que ele quer dizer. Esta disponibilidade é a maior necessidade, o requisito mais premente para a eficácia de um retiro espiritual. Lá onde eu vou, também existem homens e mulheres, e não há pregação, não há pregador e não há nenhuma meditação. Todos eles fazem o seu retiro. Trancam-se no próprio quarto e lá tentam escutar a voz de Deus da manhã à noite, pelo tempo que se dispuserem a lá estar. Um retiro espiritual é uma tentativa de se passar para o mundo de Deus e se viver a vida escondida com Cristo em Deus. Diversos santos e santas tiveram esta experiência. Diversos santos e santas fizeram esta experiência. Nós poderíamos elencá-los. São Francisco de Assis, no final da sua vida no Monte Alverne. Santo Inácio de Loyola, durante praticamente toda a sua vida de fundador da Companhia de Jesus. Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, que reformaram a ordem carmelitana exatamente para que voltasse ao seu fervor primitivo, exigindo de seus frades ou pedindo a eles o privilégio de consagrarem a Deus 2 horas por dia de oração. Podemos falar em Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz e outros muitos que ainda neste mundo viviam mergulhados em Deus. E aqui vai uma segunda experiência. Se o Tabor não é feito para lá se ficar, se nós não somos contemplativos, se nós somos de vida ativa e vivemos mergulhados nas coisas deste mundo, existe uma graça especial que se pode pedir a Deus do fundo do coração, com confiança e desejo de obtê-la. E sem dúvida alguma, este desejo será escutado da parte de Deus. O desejo de dia e noite, ainda que mergulhado nas coisas deste mundo, viver na presença de Deus, viver no mundo de Deus, viver em Deus. Mas é possível a um professor, a uma professora, a um funcionário público, a um operário,
é possível a um empresário, é possível a um diretor de empresas, é possível a alguém altilocado na sociedade, no poder, viver uma vida intensamente escondida em Deus? Eu diria que sim. E não sou desmentido pelo fato de grandes pessoas do mundo se terem convertido no decorrer do século XX e ainda no mundo viver uma vida escondida com Cristo em Deus. Eu faria o nome de uma delas, que sempre me chamou a atenção, Giorgio La Pira, um italiano e prefeito amadíssimo da cidade de Florença, na Itália. Ele era um homem público, ele era prefeito de uma cidade, mas ele não iniciava o dia sem participar com profundo amor da Eucaristia, sem comungar todos os dias. Ele começava o dia com Deus e ele vivia as múltiplas relações, os múltiplos serviços a que era chamado a realizar, os múltiplos encontros, sempre, de alguma forma, com o pensamento em Deus. Ele sabia que ele tratava do material, do contingente, do passageiro, do provisório, e recebeu a graça de fazer todas estas coisas sem deixar a companhia de Deus. Não é uma graça que recebem todos. Não é o estado normal do cristão. O estado normal do cristão, é preciso confessar, é um estado mais ou menos tíbio, mais ou menos pontual. Há momentos de oração, há momentos de sacramento ou de Eucaristia, mas depois a vida se passa como se esses momentos não existissem. Dito com outras palavras, esses momentos não têm incidência e presença e não modificam o resto da vida. Sai-se da Eucaristia e dali a meia hora se esqueceu que se celebrou a Eucaristia, que se ofereceu em sacrifício a Deus através de Cristo naquele exato momento. É uma graça especial, mas é uma graça especial que Deus pode conceder e que leva à mística. A mística nada mais é do que viver este mundo, fazer as coisas deste mundo, realizar todos os compromissos deste mundo com reta intenção, com transparência de coração, com coragem e destemor, mas com os olhos voltados para Deus. Mais uma vez, o exemplo de Santa Teresa de Jesus. Ela era capaz de, na cozinha, enquanto preparava uma comida gostosa para as suas irmãs, estar com o coração elevado e junto de Deus. Para diversos cristãos, isto pode até parecer excessivo. E, no entanto, é o escopo da vida cristã. É o batismo levado à sua mais alta expressão. É o batismo plenamente atualizado. O que significa que, para a maioria, a vida batismal é bloqueada. É bloqueada num determinado nível e dali não se passa ou dali não se progride mais.
É pena, mas é a maior parte daqueles que se dizem cristãos católicos. Nós não queremos nos sentir uma elite diferente dos demais. Nós não queremos ser orgulhosos espiritualmente falando. Nós não somos superiores a eles. Nós somos tão pecadores quanto eles. Porém, Deus usou e usa de misericórdia para com cada um de nós, trazendo-nos pela mão, nestes 3 dias, ao cimo do Monte Tabor, para nos revestirmos de Jesus Cristo e para experimentarmos quão suave é o Senhor. Eu espero que o silêncio seja absoluto nestes dias. Eu espero que celulares, internet, televisão e outros meios de comunicação, como jornais e rádio, sejam afastados. Façamos a experiência de já estarmos prontos para entrarmos na vida eterna, ou pelo menos na última preparação. Façamos a experiência de alguns dias de vida apenas com Deus e pensamento apenas em Deus. E isto não é sobre-humano, porque Deus enche e completa Ele sozinho uma vida cristã. Deus enche e repleta sozinho uma existência cristã. Naturalmente, nestes 3 dias, eu espero que haja um momento para a participação na Eucaristia. Eu espero que possa haver um momento de adoração ao Santíssimo, onde se pode prolongar estas meditações. Para tanto, talvez seja necessário deixar a própria casa e buscar uma igreja que esteja aberta nestes dias de carnaval. Nada impede que algumas pessoas recitem no todo ou em parte o ofício divino, a liturgia das horas, mas eu pediria que não mexessem no celular, não mexessem em WhatsApps, não enviassem mensagens a ninguém, não navegassem na internet, deixassem de lado qualquer social network, para se estar apenas com Deus. Estas medidas são necessárias porque, caso contrário, o retiro se desfaz, o retiro se desmonta. Nós levamos para o Tabor todas as nossas comodidades de cada dia e vivemos, ainda que lá em cima, o mesmo teor de vida que vivemos embaixo. Com outras palavras, as meditações não farão efeito e estes dias não deixarão a marca em nenhum desses corações. Último aviso: nós não vivemos apenas para nós, nós vivemos para os outros e, sobretudo, o cristão vive o serviço do outro. Portanto, levemos os outros, levemos a igreja, levemos as suas intenções, levemos a intenção de todos aqueles que amamos, levemos a intenção, as intenções do nosso Brasil, tão necessitado de preces, e tudo isto ofereçamos a Deus nestes dias. E eu tenho
a certeza de que muitos, se não todos, se aproveitarão enormemente das graças a este retiro concedidas. Assim seja.